want to welcome everybody today. Quero dar as boas-vindas para todo mundo hoje. This Q&A was additional to what was originally planned. Essa sessão de perguntas e respostas é adicional àquilo que foi planejado Those of originalmente. you who are joining us internationally, you'll be aware of this after the fact. Então, para aqueles que se juntam a nós internacionalmente, vocês vão ver esse vídeo depois de já ter acontecido. So I was asked to do another class Foi me pedido para fazer uma outra aula, because we didn't get through the questions. porque a gente não conseguiu terminar as perguntas. This is only a short class, about 45 minutes. E essa vai ser uma aula bem curta, talvez uns 45 minutos. So I had 5 questions and I received several live during the class. Eu tive várias perguntas e várias foram recebidas live durante a nossa aula. Can't remember the ones that I received live. Eu não lembro quais foram as que eu recebi live, I believe I've answered the question about the Sunday laws. mas eu acho que eu respondi a pergunta em relação às leis dominicais. I believe I've answered the question about Jacob's time of trouble. Acredito ter respondido à pergunta sobre o tempo de angústia de Jacó. Question 3. Terceira pergunta. I read the question and I partially answered it. Eu li a pergunta e respondi parcialmente. Can you repeat what you taught about the sealing of the righteous? Você pode repetir o que você ensinou sobre o selamento dos justos? Okay. Can you repeat what you taught about the sealing of the righteous? Repetindo a pergunta, você pode explicar o que você ensinou sobre o selamento dos I don't know whose justos? question that was. Não sei de quem foi essa pergunta. So, Corinne, when you say that I've taught this, can you tell me when? Corinne, quando você diz que eu já ensinei sobre isso, você pode me Or is dizer it quando? like a sort of a general statement? Ou você está dizendo isso de forma geral? Yeah, 2 questions to eject. São duas perguntas So, para abordar. remind me what you think I have said and when I said it. Me lembre o que foi que você acha que eu disse e quando eu disse. Or another way of what I'm asking is, tell me what your real question is. Ou uma outra forma de dizer é, me diga qual é a sua pergunta C'était real. une vidéo que j'ai regardée et tu expliquais la LD, mais tu parlais de la LD de juillet 2024. So it is a video É that dos I, vídeos que eu vi watched. e You were que você talking falava about the da Lei Sunday law, Dominical de between 2024, 2024. The Sunday law is in 2024. dizendo que a Lei Dominical é em 2024. Do you remember when what video that was or when it was? Você lembra que vídeo é esse ou Where? quando foi, onde foi? Je ne me souviens pas, mais il me semble que tu as parlé de ça en France. I don't remember, but it seemed to me that you speak about it in France. Eu não lembro, mas eu Recently. acho que você falou disso na França. Ok. Recentemente? And your question Ok. is? E qual é a sua pergunta? Je me suis sentie confuse parce que il était question de LD 2024 et en même temps, tu parlais de scellement. Pour moi, le scellement des justes, So you were talking Então about você the estava Sunday falando law sobre in a Lei 2024. Dominical sendo em 2024 en même temps, tu parlais de scellement. e ao mesmo tempo você falou do At the selamento. same time, you were talking about the sealing. Moi, le scellement des justes se situe
Après la LD, For me, Para mim, o selamento dos justos the sealing of the righteous is after é Sunday law. depois da lei dominical. oui. During COP. Alors, j'aimerais Durante o savoir si je fechamento da pense porta da juste. graça. So I would like to know if I understand well. E eu gostaria de saber se eu entendi isso During when? corretamente. Durante COP. quando? From COP. A partir do fechamento da porta da graça. Oui, mais quand je parle de seulement de juste, je parle de LD mondiale, tandis que lui il parlait de la LD nationale. Alors moi, ça m'a fait une confusion. So when she talked about Então, the sealing quando eu of the mencionei righteous, selamento dos you justos, were talking você about estava the falando da national Sunday lei law. dominical But her, nacional, mas she's ela talking about estava the falando da lei worldwide Sunday law. dominical mundial. So, this is a question on the sealing. Então, essa é a pergunta sobre o selamento. Is it Georgette? Is that the... Shemaine? Is it Georgette? Is that... So, either Georgette or anybody can answer. Então, pode ser a Georgette ou uma outra pessoa responder. If you just went to the Bible, Se você simplesmente fosse para a that's all Bíblia, you had, e isso é tudo que você could you tem, determine that, first of all, there was such a thing as a sealing, você determina que existe tal coisa como um selamento, and if there was, e se houvesse, when it would be? quando seria? Just the Bible. Só com a Bíblia. In the book of Revelation, No livro de Apocalipse, where would you go in the book of Revelation to see the sealing? para onde você iria no livro de Apocalipse para ver o Tell me selamento? where to go, so I look for it. Me diga para onde ir, que assim eu procuro. I'm not saying you're wrong, I'm just trying to make sure we're all on the same page. Não estou dizendo que você está errada, mas só me certificando que estamos na mesma página. I don't know. Não sei. Not sure? But Você you não tem think it's in the book certeza? of Revelation, Mas então você acha que é no livro de Apocalipse? or are you just guessing it's there? Ou você está apenas supondo que está aí? This is what I've been Sorry? taught. This is what I've been taught by Adventists. Isso pelo menos foi o que eu aprendi So com o Adventists Adventismo. taught you that it was in the book of Revelation, but we can't remember the verse. Então o Adventismo te ensinou que é no livro de Apocalipse, mas você não lembra o verso. Okay? Christina. Mais dans le livre de Daniel Christine. aussi, on trouve le seulement. In the book of Daniel, we also No find livro the de sealing. Daniel, a gente também vê falar do selamento. Daniel 12. Daniel 12. I'm just gonna suggest in the book of Daniel, I don't think you see it. Eu vou sugerir que no livro de Daniel, chapter eu não 12. acho que a gente veja isso no capítulo 12. Would be mistaken. Mas posso estar enganado. Christina, where do you want to go? Revelation. Cristina, para onde você quer ir? Apocalipse 14. 14. 14 verse 14. 1? Verso Or 1? Ou which verse? qual seria o verso? 9. 9. 9. So we'll go to 14 verse 9. Então vamos para Apocalipse 14, verso 9. And the third angel followed them, saying with a loud voice, If any man worship the beast and his image and receive his mark in his forehead or in his hand. 14:9? Você disse Apocalipse 14, 9, certo? Que diz... So I read 14:9. Eu li esse verso de Apocalipse 14, 9. Before you read it, E antes de você ler, can you tell me which bit talks about the sealing? você pode me dizer em que parte aqui fala de um selamento? 14:9 I'm reading. Estou lendo Apocalipse 14, 9. Maybe I got the wrong verse.
a menos que seja o verso errado. Okay. 11. 11. É o And the verso smoke of 11. their torment ascendeth up for ever and ever, and they have no rest day nor night, who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name. Verse 11. Verso 11. Moi, je parlais de la marque qu'on reçoit. Porque aqui I was fala talking about the da mark marca that we will receive. que a gente The mark of the receberá. beast? Marca da Which besta? mark? Ou que marca? Ou la marque de Dieu. Le Am- sceau de Dieu ou la marque de la bête. A marca de Le sceau de Deus Dieu ou la marque de la bête. ou o The selo seal de of Deus God ou a or marca the da mark besta? of the beast. So it just speaks about the mark of the beast. Aí fala da marca da besta. It just speaks about the mark of the beast. De la marque de la bête. I couldn't see anywhere it talks about any seal. E eu não vejo em lugar nenhum que fale de um selamento. Because that's an Adventist logic. Essa é uma lógica adventista. Oui, And c'est that's ce qu'elle- Ellen White. C'est ce qu'elle. Isso é I just Ellen want a White. Bible. Voilà. Mas eu quero que você me diga isso da Bíblia. En fait, je répondais. Je répondais. I was answered. Eu estava Ce que respondendo Georgette définissait comme la doctrine adventiste. aquilo que a Georgette definiu como o ensinamento adventista, uma doutrina Là où ils prenaient le adventista. verset. Where they took the E de verse. onde eles Yeah, tiraram so esse I know that verso. too. Voilà. Isso eu também I just sei. want some Bible verses that talk about the sealing. Mas eu quero versos bíblicos que falem do selamento. Not logic Não quero lógica. and not Ellen White. E nem Ellen White. Oui. Go ahead. On voit le mot scelle, le verbe sceller. So, Maurice, c'est bon. We Dans see le- the verse seal. Dans le livre de Daniel. Nós vemos E essa no- palavra Daniel. selamento no livro de Mais Daniel, c'est pas seulement. But it's not the sealing of the righteous. mas não é o selamento dos justos. It's the sealing of what? É o selamento de quê? Dans Daniel 12, We have to wait. 4, le verset 4. One second, we have a technical just, problem. alors, We have non, a technical oui, problem. non. Because I do the two language, Maurice have to switch off Tiveram the um problema French técnico and aqui. after put in the English. So I need 2 seconds between each people speak. Então, Thank you. a gente So you can precisa de um restart pouquinho now. de Are you telling off espaço me or Dan? Everybody. por causa da What did I do wrong? por causa do técnico. Ok, so n'oubliez pas, on prend un temps. Hein. I'm in Daniel, and which chapter, which verse? Então, você diz Daniel e qual é o verso? Daniel 12:10. Você diz Daniel 12, verso 10. Daniel 12:10 is no sealing there. Não há nenhum selamento aí em Daniel 12, 10. Et Daniel 12, 4. On parle du verbe sceller. Scelle. It is É Daniel 12:4 and 12, Daniel verso 12:9. 4. E Daniel We use- 12, Daniel 9. use the verb seal. Porque Daniel usa esse verbo The- selar. The only thing that's being sealed A única coisa que está sendo selada in chapter 12 no capítulo 12 is information, é informação. not humans. Não são seres humanos. The sealing of a human being C'est ça que je voulais O selamento de um ser humano is talking about a completed work. está falando de um trabalho que foi completado. The work has been finished. Um trabalho que terminou. That's what that term generally means. É o que significa em geral esse termo. But in Daniel 12, Mas em Daniel 12, the only thing that's sealed up, a única coisa que foi selado, which means that is hidden, que significa que está escondido, is information. é informação. So it's a completely different context. Então é um contexto completamente diferente. No? So there is none. Oui, alors je ne sais pas si Então, c'est une bonne então não há réponse. nenhum. Alors, je vois dans le livre d'Apocalypse 22,
verset 11. I saw in Revelation 22, verse 11, Eu vi Alors, il y a em écrit, Apocalipse que celui qui est 22, injuste verso 11, soit- que celui qui est injuste soit encore injuste. Oh, you don't have to read the verse. I've got Você the não verse. precisa ler o verso porque eu tenho o verso. Ah d'accord, ok, c'est bon seulement. Ok. So that's a good C'est juste pour verse, savoir. Esse é um verso bom, but you have to guess that the sealing is there. mas você tem que adivinhar que o selamento está aí. And for such an important subject, E para um assunto tão importante, to be a bit more careful. você precisa ter um pouco mais de cuidado. So I could be wrong, Eu posso estar errado, but I'm going to suggest, mas eu vou sugerir, unless someone has an idea, a menos que outra pessoa tenha alguma ideia, maybe they found the verse. that I can't. talvez tenham achado um Go verso. ahead. Je voudrais proposer Éphésiens 1er verset 12. Ephesians? Éphésiens 1er verset 13, pardon. Ephesians what? Ephesians 1, 13. Então eu vou propor Efésios 1, Ephesians 1:13. verso 13. Yes. So that talks about a sealing. Sim, aqui fala de um selamento. Efésios person 1, was verso sealed 13. Essa pessoa aqui foi selada The Holy Spirit. com o Espírito Santo. So that's a verse that speaks about being sealed. Esse é um verso que fala sobre ser selado. If you read the context, E se você ler o contexto, when were you sealed? quando você foi selado? It's your verse. É o When seu were you verso. sealed? Então, quando você foi selado? This person. Ou a pessoa a quem se refere o verso. So I've got Ephesians 13. Então, nós temos aqui Efésios 1, verso 13. Lorsqu'on accepte l'évangile, Quando o evangelho When we é accept the aceite. gospel, So here's a line. Então, aqui nós temos uma You're linha. born. Você nasce. I'm just going to say baptize. Can I say baptize, accept? Eu posso dizer aqui batizado? Quando a It's not pessoa exactly the aceita. same day, but approximately. Não é exatamente a mesma data, mas é aproximado. Baptized. Então, batizado. Then I'll say a crisis. Depois eu vou colocar aqui uma crise. And then I'll say, Depois eu vou Ah. dizer. I'll just leave it a crisis. Vou deixar assim, até crise. So this crisis Então, essa crise, for this person, para essa pessoa, let's call it AD 70. vamos chamar o ano Which is 70 what? depois de Cristo, que é o quê? The destruction of the world. A destruição do mundo. Yeah? Sim? The destruction of the Jewish world, yes? A destruição do mundo judaico. Georgette? The Georgette, destruction of the Jewish world, a destruição do mundo judaico, what would that be equivalent to? isso seria equivalente a quê? Any guess? Alguma suposição? ALD? You think Lei Sunday law? dominical, você acha lei dominical? So if I were to say, Então, se eu tivesse que dizer, first comes John, primeiro vem João, 1. primeiro. Then comes Jesus, Depois vem Jesus, 2. 2. Who's number 3? Quem é o número 3? Who's the third most famous person in the New Testament? Quem é a terceira pessoa mais famosa do Novo Testamento? Paul. Paulo. So Paul's number 3. Então, Paulo seria o terceiro. When is Paul raised up? Quando Paulo é levantado? At the stoning of No apedrejamento de Stephen. Estevão. In which year? Em que ano? 34? 34. So that's 34. Então, aqui seria o ano And now the 34. gospel E agora o evangelho is going to go to the world. vai para o mundo. And in the movement,
E no movimento, we normally say that's Sunday law. nós normalmente dizemos que isso é a lei dominical And AD 70, the crisis is e que o ano 70, a crise é o quê? FTG. Fechamento da porta da graça. So, Ephesians is here. Então, So se this Efésios person está aqui, essa Is pessoa sealed, it says é in the verse, selada e diz no verso, the day they accept the gospel. é o dia que aceitam o That's what you evangelho. said, yeah? Isso foi o que você I disse, think that's certo? what the verse teaches too. E eu também acho que é isso que o verso ensina. So, Então, this verse that talks about the sealing esse verso que fala do selamento is using it in a very different way, é usado de uma forma bastante not diferente, as Ellen White uses it. não conforme usa Ellen White. So, Então, we'll go to another verse, vamos unless para someone um else has outro got one. verso, a menos que outra pessoa tenha um outro verso. Go to Revelation, like you said. Vamos para Apocalipse, como você We'll disse, go to chapter 9. e vamos para o capítulo 9. So, this is a bit of a tricky one Essa é um pouquinho because it mais doesn't talk about people who are capiciosa, sealed. porque não fala de pessoas que foram seladas. What's it talking about? If you De found que the está verse. falando, se vocês encontraram o verso? People who are, yes, 9:4, it's on the board. Está no quadro. People who are not sealed. Aqui está falando de pessoas que não foram seladas. So if it talks about people who are not sealed, you know it's talking about people who are sealed. Então, se fala de pessoas que não foram seladas, você sabe que falaria de pessoas que foram seladas. So it says, Então diz, hurt everybody machuque todas as coisas, ou fira that todas does as not have the coisas seal. que não tenham o selo. You don't have the seal, get hurt. If you have the seal, you escape. Então, se você não tem o selo, será ferido, mas se tem, você escapa. All good with that? Tudo bem até aqui? So we've got two verses now that talk about the seal. Agora temos dois versos que Let's give falam one more sobre o verse. selamento. It's a completely different context. Revelation 20. Vou dar um outro verso, mas um Verse contexto 3. completamente diferente. Então, Apocalipse 20, verso 3. I don't know, what do we think this is talking about? Vocês acham que isso está falando do quê? Revelation 20, verse 3. Apocalipse 20, verso 3. Who said that? So Quem falou? this is the judgment of Satan. Aqui é o julgamento de Satanás. Verse 1, No verso you 1, have keys to the bottomless pit. tem as chaves Verse do 2 says it's abismo. Satan. No verso 2 diz que é And the Satanás. verse we're in E o verso onde nós estamos talks about the millennium, the 1,000 years. fala do milênio, dos 1000 And what will anos. happen E o que vai acontecer at the beginning of the 1,000 years? no início dos 1000 anos? Satan will be Satanás vai ser sealed. So Satan selado. will be sealed at the beginning of the 1,000 years. Satanás vai ser selado no início dos 1000 anos. So we could draw a line here. Então poderíamos fazer uma linha aqui. Let's call this the second advent. Vamos chamar isso segundo advento. And this is Satan E aqui a gente tem Satanás sealed. sendo selado. Okay with that? Tudo bem? What does it mean he's been sealed? O que significa que ele foi selado? He cannot do anything. Ele já não pode fazer nada. In English? Cannot do anything. Não pode fazer nada. I'm going to say Eu vou dizer no change. sem mudança. So,
Ephesians 1:13. Então, Efésios 1, verso When you get 13. baptized, Quando você se batiza, you're now fixed. você agora está You're a consertado. new person. Você é uma pessoa nova. The old person died. A pessoa change velha after that. morre. You're either a Não há Christian or you're mudança not a depois Christian. disso. Ou você é cristão ou não é. You could reject God. Você poderia But if you rejeitar don't- a Deus, mas se não, You're sealed você é selado when you become a Christian. quando você se torna cristão. We can prove that with the verse. E nós podemos provar isso com o verso. Chapter 9. Capítulo It 9. says, if diz, you are sealed, se você for selado, you don't receive punishment. você não recebe castigo. Verse 20. Verso 20. Have I lost you? Your question? Non, je disais, est-ce que dans le chapitre 4, 9, c'était pas les personnes non scellées? I was saying is in Revelation 9:4, it was not about the unsealed people. That's correct. Eu It estava says in the dizendo que não verse- fala das pessoas seladas. Don't hurt the earth. Diz, não machuque a terra. Is that how you read the first part? É assim que você lê a primeira parte? Don't hurt the earth. Não machuque a terra. I just summarized the first part of the verse. Eu só resumi a primeira parte do verso. It says grass, trees. I just said generally don't hurt the earth. Don't hurt nature. Fala de várias coisas, da grama e afins, mas eu resumi dizendo não machuque a natureza, basicamente. You agree? It says Seconde that? partie. I- Deuxième partie. So the second part, Yes. So the second part says Sim, a segunda parte diz: only hurt the people apenas machuque as pessoas who do not have a seal. que não têm um Agree selo. with that? Vocês concordam com isso? So there must be two groups of people, Deve haver dois grupos de sealed pessoas, and unsealed. selados e os que não And são selados. Whoever this is talking about, E seja para quem for que isso está falando, it says when you go and attack, quando você ataca, don't attack the earth, não ataque don't attack the sealed people, a terra nem as pessoas seladas, only attack the unsealed. apenas aqueles que não estão selados. Agree? Você concorda? And then chapter 20, verse 3, Depois no capítulo 20, Satan verso is 3, sealed at the second advent. Satanás é selado no segundo advento. So we can understand some Então- things about the sealing A gente pode entender algumas coisas sobre o selamento, or the word seal. ou a palavra It selado. means to come to a conclusion, Significa chegar a uma conclusão no change, sem or to lock mudança, something up. ou or to encerrar finish alguma something. coisa, ou terminar algo. That's what this seal means. É isso que significa esse It selamento. could be like a padlock. Or you've probably seen in the movies where they pour wax on a letter and then they put a stamp on it. They seal it. Vocês certamente que já viram nos filmes quando eles colocam um pouco de cera numa carta e fecham essa carta. Or if you're going to give a present to somebody and you do Ou it se você vai nicely, dar o presente a alguém e você faz isso bem, you'll put a ribbon round the box você coloca uma fita em volta da caixinha so it's sealed para que possa ser until the person selada, opens it. até que a pessoa abra a caixa. So we know what seal means. Então a gente sabe o que significa Now what Ellen White's selado. going to do, E então o que Ellen White vai she's going to fazer, take that concept of seal
ela vai pegar nesse conceito de and selado then she's going to look at the experience. e depois ela vai We'll say pegar of the e ver a Advent movement. experiência. Vamos dizer do movimento do We advento. call it Seventh-day Adventist, Podemos chamar or today we adventistas, perhaps even call it sétimo dia. ourselves. Ou hoje em dia a gente chamaria, ou diria que somos nós. So if we have 5 waymarks, Se a gente tem 5 marcos, we have 1798, a gente tem Sunday law, 1798, tem a lei close of dominical probation, and the second Advent. e o And segundo the big advento. problem is Ellen White doesn't tell you what number 2 is. E o grande problema é que a Ellen White She não diz only o que é o gives you número 4. 2. Ela só fala do número 4. So, depending on how you view this, Então, dependendo de como we have vocês veem isso, created or invented, a or we've been gente very careful in our methodology, and we have found tem bastante cuidado na nossa metodologia we e o have que a gente discovered encontrou that there was a missing waymark that Ellen White didn't know about. é que há um marco aqui do qual a Ellen This is White not não new. tinha conhecimento. Isso não é novo. And we understand this to be 2001. E nós sabemos que isso é Sometimes you call it 2001. So, Outras vezes a we gente chama understood isso that. de 2011. and then we Nós said entendemos isso we have e 2 depois time nós of the ends. dissemos, nós temos 2 tempos do So fim. it could be the 1989 version or the 1798 version. Nós dissemos então que poderia ser a versão de to help 1798 ou de With the 1989. subject of the sealing, E para nos ajudar com esse tema we do took an selamento, agricultural model and put it on top of this. nós pegamos no modelo de agricultura e colocamos So em cima what disso. happens in this dispensation, Então, o que acontece in nessa the agricultural dispensação? model? No modelo de agricultura. Plowing. O arar. And this one, E esse, former rain. And chuva I'm temporã. gonna get rid of this. If I can. And what happens here? E o que acontece aqui? You sow the seed. Você planta a semente. This is latter rain. Aqui seria a And this chuva is serôdia. harvest. E aqui a colheita. So we understand here Então, nós entendemos the que fruit aqui comes os forth. frutos são And vistos. here- E aqui maturity. há uma maturidade, um amadurecimento. So if we understand that agricultural model Então, se nós entendemos o modelo da and agricultura we have this idea e nós temos of what the essa seal ideia means, do que significa o selamento, that it's now a work that's finished and completed, que agora é um trabalho que está And there's selado no e completo change. e que não há mudança. so if you're going to have Ellen White's version of this, Se nós vamos ter a versão da Ellen White em relação a isso, where do you put the word seal completed? Like in English it would be sealed. onde a gente coloca esse trabalho completo? Not sealing. Present tense. Seria selado, não Sealing, being selando. Sendo Or selado. sealed. Então, sendo complete. selado ou selado, So Ellen algo White que talks já está about both. completo. Porque Ellen White fala dos So dois. where do you put sealed? Então, onde você colocaria That you have selado? the wax Onde você tem a cera and you
press the imprint on that. e você Where would you put that coloca event? essa cera para fechar o envelope. Onde você colocaria isso? Anybody has a different answer to FTG? Alguém tem uma resposta diferente do fechamento da porta? Sunday law? So some people have that at Sunday law. Algumas pessoas dizem que na lei dominical. You have something different? Sunday law or FTG? Você tem uma opinião diferente? Which one? Or another one? Qual seria uma outra opção? 2001. 2001? You have the seal at 2001. Você tem esse selamento em 2001. Anyone else? Mais alguém? So, I'm going to suggest, Então, my eu vou reading, sugerir, dentro daquilo que eu Ellen leio, White says that it's que Ellen at White this diz point here que é nesse ponto aqui that you're sealed. que The você work é is selado, complete. onde o trabalho ele se completa, I think that's where she places the seal. que é aqui que ela coloca Then o she selo. uses the word, so I've got sealed. Então nós temos aqui Then she selado uses a word sealing, e ela também usa a palavra selando, or a work in progress. ou um trabalho em progresso. And she often uses that in this history, E ela várias vezes usa isso nessa história, the Sunday law history. na história da lei dominical. So she says the sealing is in the Sunday law history, Então ela diz que o selamento está na história and you're da sealed lei at dominical FTG. e que é selado depois no fechamento da porta. So that's how Ellen White would do it. É assim que a Ellen White faria. But, this is a big but. Mas, e isso You é um can grande read mas, other portions of her writings, você não consegue ler outras and porções she will dos say things like escritos this. dela. Você pode ler outras porções In dos escritos dela e ela this diz coisas do history, tipo. The Nessa história preparation aqui. before the Sunday law. No tempo de preparo antes da lei dominical. She says, what are you doing? Ela diz, o que é que você está fazendo? What she means is, O que ela quer dizer é, why are you doing bad things? por que você está fazendo She said, you coisas should be preparing novas? Você for deveria the estar Sunday law. preparando para a heaven. lei dominical, para o But céu. what you're actually preparing for, Mas você, na verdade, is está death. se preparando para a morte. you should prepare for life and you're preparing for death. Você deveria estar se preparando para a vida e está se preparando para a morte. She says, in this preparation time where we have former rain, Ela diz que nesse tempo de preparo, onde nós the temos way you are living, a chuva you are beginning to get temporã, a mark. da forma que vocês estão vivendo, vocês já estão se preparando para A receber mark and uma a seal are the marca. same thing. Uma marca e um selo seria a mesma coisa. So we'll say you're beginning to get a seal. Então, And she says, poderíamos dizer when the que time você comes, está se preparando para receber um instead of getting selo. the seal of God, you're going to get the seal of Satan. E quando vier o tempo, em vez de você receber o selamento de Deus, we read in você vai Revelation receber o 14 de is the mark Satanás. of the beast. E que nós lemos em Apocalipse 14, que é a marca da So, besta. Even before the Sunday law, Então, mesmo antes da we can lei understand dominical, nós conseguimos that people are compreender being sealed. que as pessoas estão sendo seladas. And you can guess, E você pode if there's sealing going on adivinhar in two dispensations, que há esse selamento acontecendo em duas there's sealing going on dispensações. in every dispensation. E um selamento que acontece em todas as dispensações. Let's discuss this in a different way. Vamos discutir isso de uma forma diferente. We have four-way marks.
Nós temos 4 marcos. This line that I've just drawn Essa linha que eu acabei de desenhar is an expansion of this first dispensation, é uma expansão de essa primeira dispensação, 1989 to 2001. 1989 até 2000 e quê? Est-ce qu'il peut répéter ce qu'il vient de dire, s'il te plaît? Are you able to read? Le dernier élément sur le scellement, la dispensation. Are you able to repeat what you just said regarding sealing? Yes. Você consegue repetir aquilo que você disse em relação ao I'll selamento? say what I'm going to say and then I'll recap. Sim, eu vou dizer o que eu tenho para dizer e depois eu vou We know, recapitular. I'm gonna Nós sabemos, ou pelo menos eu vou I sugerir, know from my reading of Ellen White. ou pelo menos eu sei da minha leitura da Ellen White. Let's go back to the beginning. Vamos voltar ao início. I had a question on sealing. Eu tinha uma pergunta I asked in the em relação Bible ao where you see selamento. that. Eu questionei na Bíblia onde você consegue ver Eventually, isso. we found 3 verses. There are more, but we went to 3 verses. Nós encontramos 3 versos, We mas saw existem mais. sealing happens in different times, Nós vemos que o selamento ele acontece em tempos diferentes, but it means the same thing. mas que significa a mesma It means coisa. a completed work Significa um trabalho or completo something that's been locked away. ou algo que está sendo guardado. Then we went Depois, to Ellen White, nós fomos para Ellen White and I said, according to what I've read, e eu disse que, de acordo com aquilo que eu li, a person is sealed at FTG, a pessoa é selada aqui no and a person fechamento. is being sealed in the Sunday law history. E uma pessoa está selada está sendo selada Then I gave no tempo an da lei example. I didn't give the dominical. reference. E eu depois dei um exemplo, mas não dei uma In referência. the early rain before the Sunday law, Na chuva temporal antes da lei dominical, she looks at the church ela olha para a igreja and says, some of you e diz: alguns de vocês are settling into a lifestyle, estão se entregando a um we'll estilo call de it vida. Laodicean, Vamos dizer que é um estilo de vida that you are laodiceano, going to receive the seal of Satan, onde vocês vão receber o selo de Satanás, mark of the beast. que é a marca da besta. And therefore, E assim sendo, because it's happening before the Sunday law, por estar acontecendo antes da lei they're dominical, being sealed. eles sendo selados, It hasn't finished yet. isso não terminou The ainda, o sealing is processo. happening Esse selamento está for acontecendo those bad people para essas pessoas before the ruins Sunday law. antes da lei So now we've dominical. got a sealing in the Sunday law Então agora nós temos um selamento na lei dominical and a sealing before the Sunday law. e um selamento antes da lei dominical. So you know, Então if there are vocês bad sabem, people receiving Satan's seal before the Sunday law, se existem pessoas recebendo um selo ruim antes What da do you lei know? dominical, o que vocês sabem? there are good people Que existem pessoas receiving the boas seal of God recebendo o selo de Deus before the Sunday law. antes da lei Then I dominical. said, E depois eu if you have disse 2 dispensations que se a gente tem and there's duas sealing going on in dispensações both of them, e há um selamento acontecendo em ambas, what do you know? o que mais nós sabemos? There's sealing going on in every dispensation. Então há um selamento acontecendo em It's todas just as that Ellen White doesn't dispensações. talk about all of them. Mas é só que Ellen White não fala de todas And elas. she's only got 3. E ela só tem 3. 1798 to the Sunday law to FTG, FTG to Second Advent. Only 3. Ela só tem essas 3 que eu coloquei aqui no quadro. 1798, a lei dominical, depois ao fechamento e depois ao segundo advento. Time of the end to Sunday law to FTG, FTG to Second Advent. Então, do tempo do fim, a lei dominical ao fechamento e depois only has 3 fechamento ao segundo dispensations. advento. Ela só tem 3 dispensações. I haven't given you the reference, Eu ainda não dei para vocês a referência, but I've alluded to 2 of them.
Mas eu já falei de duas elas. Duas Before the delas. Sunday law, Antes da You're lei getting dominical, você está sendo selado. in the Sunday law, you're getting sealed. E na lei dominical And we você could está open sendo up Ellen selado. White's writing and you can see that there's a sealing going on in Jacob's time of trouble. Poderíamos abrir os escritos de Ellen White e também ver um selamento acontecendo no tempo de angústia de Jacó. Ellen White will call the sealing something else. Ellen White chama de selamento a uma outra coisa. She will say Ela vai dizer the sealing que o selamento equals é igual, the settling, and you know the rest of it, ela vai dizer que o into the selamento truth. é igual a você se entregar à So, verdade. at FTG, Então, no fechamento there da is a porta da truth. graça, há uma verdade. what's the truth? Qual é essa verdade? The second advent is coming, Que o segundo and advento you need está to settle vindo. into that, E que você because precisa there's going to be an experience se that will shake your definir faith dentro disso, porque vai haver uma called the time of experiência trouble. There's two que times vai of trouble. abalar sua fé. Porque há Between dois FTG and tempos Second de Advent. angústia entre o fechamento discussed that e o segundo yesterday. advento. E nós falamos sobre isso ontem. One for the king of the north Um para o rei do norte and one for Jacob. e um para Jacó. Remember we did that yesterday. It's on the board. Lembre-se que a gente falou disso ontem, está no quadro. So you need to settle into the truth that the second advent's going to happen. Então você precisa ver essa verdade de que o segundo And that's the advento vai sealing. acontecer. E esse é o Okay. selamento. So then I said, let's just go to one dispensation. E depois eu disse, vamos para What are these Uma two dispensação. these two middle way marks called? esses aqui, nesses marcos, são chamados de quê? Oops. Increase of knowledge Aumento de conhecimento and formalization. e formalização. What's the last one called? O último a gente chama de quê? Shut door. Fechamento da porta. Shut door. Fechamento And da this first one's porta. called? E esse primeiro se chama No. Not time at the end. Não é tempo do fim. LD? Sunday law? Lei LD? dominical? No. Não. Yes. Arrival of a message. A You said chegada de unsealing, uma but it's the same. mensagem. Você disse decelar, A mas é a message mesma coisa. arrives. Uma mensagem You que get more chega, information. você recebe nova informação. The message is established. Uma mensagem sendo it, number estabelecida. 3. Seria Then the aqui no shut número door. 3. Depois uma porta se What fechando. does shut door sound like to you? Based upon Porta everything that we've fechada. discussed. Como é que isso soa para vocês depois de tudo que a You gente see já it now. falou? Vocês conseguem ver agora? Sealed. Selado. The door has been shut. It's sealed. It's finished. A porta está sendo fechada, está sendo selada, The terminou. message came, A mensagem veio, did its job, and now it's finished. fez o seu trabalho e agora acabou. We know Então nós sabemos that you are sealed. que você é selado. 2001. Someone said that. 2001, alguém Sunday mencionou law. isso.
Lei Someone dominical. said that. Alguém também disse isso. FTG. No Someone fechamento, said that. alguém também And we mencionou didn't talk isso. about the second advent. E nós não falamos do segundo If advento. I'd asked you that, Mas se eu questionasse you'd isso, say you're sealed there too. vocês diriam que aí também são selados. We could go into early writings Poderíamos ir para primeiros and guess what we escritos could see. e adivinhem o que a gente poderia ver. Time of the end. Tempo do fim. The arrival of the first message. A chegada da primeira mensagem, People are sealed there. onde as pessoas estão sendo seladas aí. Because just before that, in this time of darkness, Porque antes disso, nesse período de escuridão, there are two groups. há dois grupos. One's doing their own thing and one's studying for the truth. Um fazendo o que quer e outro estudando pela And verdade. it's the ones who are studying the truth who receive the first angel's message. E são esses estudando a verdade que recebem a mensagem do primeiro anjo. So, Então, in conclusion, para when we concluir, talk about being sealed, quando a gente fala de ser it's a selado, very general concept, é um conceito bastante and we are sealed generalizado. at every stage of our experience. E nós somos selados em cada etapa da nossa We did experiência. agriculture here. Nós aqui fizemos agricultura. What else could we have done? E que mais a gente poderia ter feito? According to Ephesians 1:13, De acordo com Efésios which is about your personal 1:13, salvation, que tem que ver com a sua salvação we pessoal, could have done a model on the 7 steps of salvation. a gente poderia ter feito um modelo sobre os 7 passos da salvação. And you would see E vocês you're veriam sealed at every point in your experience. que são selados a cada ponto da vossa experiência. Ellen White's focus, O foco da Ellen White, her mission a missão is the dela Sunday law. é a lei dominical. That's why she focuses on that dispensation. E por isso ela foca nessa dispensação. Sometimes she'll be speaking about FTG and she says Sunday law. Às vezes ela está falando do fechamento e ela menciona a lei dominical. Sometimes she talks about the period of time. Às vezes ela fala de um And período de sometimes she tempo. talks about the day that they write the law. E às vezes ela diz o dia em que escrevem a lei. And so that's why it can be confusing. E por isso se torna confuso. So I hope I've answered that question. Então eu espero ter respondido a essa We've run out of pergunta. time. Nós já estamos sem I want tempo to thank you all. e eu quero agradecer. Let's pray. Vamos orar. I went over time. Eu passei do tempo, I was parece. given 45 minutes. It took an hour. I'm sorry. Me deram 45 Let's pray. minutos e eu demorei 1 hora. Perdão. Mas vamos orar. Holy God, we thank you Deus Santo, nós te that we can come agradecemos before you porque podemos vir à tua to presença learn. para aprender. You must be happy Deves estar when your feliz people can come together, quando o teu povo se share their junta, ideas, compartilha suas share ideias, their knowledge, compartilha and seu come to a place conhecimento where they can agree. e se colocam a um ponto onde podem you concordar And contigo with one another. e uns com os Thank you for outros. this experience today. Eu agradeço pela experiência que tivemos So I hoje, can come into harmony with my friends, porque eu pude estar em harmonia com os meus amigos e amigas. with you, Contigo, with Ellen White, com Ellen and the White prophets. e os In profetas. Jesus' name. Em nome de Jesus. Amém. Thank you. Obrigada.